Esse vídeo eu vou gravar sobre um assunto que me veio à cabeça aqui. Eu tava andando de moto e aí me veio isso à cabeça, sobre o assunto de pensar demais. Tanto que dá pra ver, ó, eu tô no meio do nada, ó, rua pra cá, rua pra lá, tô no meio de um estacionamentozinho aqui de uma escola. E aí eu comecei a pensar sobre esse assunto, né? Sobre você pensar demais. Aí, pronto. Eu tava falando, né? Existe uma música desse artista chamado Enzo, que a música se chama Overthinker. E ela fala sobre essa questão de você pensar demais, né? Ela fala que o cara que pensa demais não tem nada pra pensar além de pensamentos. E isso é uma coisa que eu acho que faz muito sentido. Faz muito, muito sentido. Porque hoje em dia, né? Assim, muitas pessoas vão entender. Mas hoje em dia, principalmente as pessoas que têm algum tipo de hiperatividade ou hiperatividade mental, pessoas que têm ansiedade também, pessoas que têm depressão, ou os mais variados transtornos, às vezes se afogam nos seus próprios pensamentos. Porque quando você começa a pensar demais sobre uma coisa, você gera pensamentos em relação àquilo. Primeiro você tem um pensamento inicial. Eu vou falar 1 milhão de vezes a palavra pensamento nesse vídeo, mas primeiro você tem o pensamento inicial. Depois você vai ter os pensamentos que você tem em relação àquilo. Depois, se você começar a pensar excessivamente em relação a cada um desses assuntos, você acaba retroalimentando aquilo e aquilo acaba virando uma bola de neve, em que você pensa sobre a possibilidade A, possibilidade AA, possibilidade AB, possibilidade AAA, AAB, AAC, entende? E cada uma dessas possibilidades é uma coisa que muitas das vezes não vai nem acontecer, entende? Não que não seja bom a gente pensar antes de agir, não que a gente não deva planejar antes de tomar decisões, mas vocês entendem que essa questão de pensar excessivamente sobre um assunto, excessivamente sobre uma ideia e não executar nada, não vai levar a lugar nenhum, entende? Porque eu tô falando esse exemplo aqui por conta desses vídeos, porque eu tenho muita vontade de gravar esses vídeos há muito tempo. E há muito tempo eu planejo, faço roteiro, apago, escrevo de novo, tenho novas ideias. Aí eu falo, não, mas vou fazer desse jeito, vou falar sobre esse assunto, que esse assunto aqui é legal, esse assunto aqui porque as pessoas estão discutindo sobre isso no momento. E no final eu tenho um vídeo postado nesse canal, acho que umas 2, 3 lives também. E assim, eu quero executar. Eu quero parar de pensar demais. Então, um exercício mental para mim mesmo vai ser isso. Vou começar a postar esses vídeos aqui. Da mesma forma que eu falei que ia começar a postar no outro vídeo e também em outro canal que eu já tenha feito, em outro canal. Porque no final eu acredito que a vida seja um pouco sobre isso, sabe? Tem aquela frase muito interessante que um cavalo selado não passa 2 vezes. E eu acredito que na vida muitas coisas sejam assim, sabe? A pessoa que vai se destacar vai ser a pessoa, sim, que planeja, sim, que tem preparo, mas além disso a pessoa que tem proatividade de ir lá e realizar a tarefa. Isso é uma coisa que é um pecado meu, uma coisa que eu já falei muito na vida, que foi falta de proatividade, falta de fazer, falta de ir lá e meter as caras, apesar de eu ser uma pessoa que eu não considero também muito arrojada, sabe? Eu, no meu emprego anterior, dentro de 1 ano, eu fui promovido 3 vezes. Não, 2 vezes. E, assim, negociei muito. Uma pessoa que eu sabia que, assim, eu sei o meu valor. Eu sei que eu sou bom. Sabendo que eu sou bom, então eu tenho que tenho que estar onde me valorizam, onde valorizam as minhas capacidades. Então fui lá, negociei, assim, negociei propostas, negociei horários e até consegui. A minha última proposta tinha sido para uma vaga que não tinha anteriormente, num horário que eu ia cumprir que não tinha até então para essa função e assim em condições que nenhuma outra pessoa tinha. Então eu acredito que assim, além
de lábia, além de esperteza, a gente tem sim que meter as caras. Isso eu falo tanto para minha geração quanto para as anteriores. Coisas que eu vi assim, de pessoas que eu via que eu falava, meu, você pode fazer isso. Você consegue fazer isso. Eu vou te indicar para essa vaga, mas antes eu só quero que você me diga sim ou não. E a pessoa ficava no, ai, não sei, mas não sei se eu tô preparado, mas não sei se eu tô apto, não sei se é pra mim. Entende? Sendo que assim, eu acredito que aquilo que é pra você, mesmo sendo seu, você ainda tem que conquistar. Entende? Aquela vaga, aquela vaga é pra mim. Mesmo assim, você tem que conquistar aquela oportunidade, aquele objeto, aquele item, aquela conquista, aquele aprendizado. Tudo a gente tem que conquistar na vida, entende? Não existe almoço grátis. Então esse vídeo é um sermão para mim mesmo e às vezes pode ser um sermão para você também. Sobre para de pensar demais. Para de retroalimentar essa bola de neve que fica de mas tá bom, eu vou fazer de tal jeito, mas aí é para eu fazer em tal horário, ou em tal horário, ou eu começo por tal método, ou eu sigo esse outro que eu vi aqui. Para você que é igual eu, que gosta muito de assistir YouTube e pesquisar diferentes maneiras de fazer alguma coisa, ou como outras pessoas fizeram antes de você, para você poder fazer da melhor forma possível, pode fazer isso. Só que não para de pensar demais. Começa a fazer, experimenta, testa e vamos ver o que vai dar certo. Tô falando isso pra mim, tô falando isso pra esse canal e pra você. Então, muito obrigado, uma ótima tarde aí pra vocês e tamo junto. A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So, he loses touch with reality and lives in a world of illusions. By thoughts, I mean specifically chatter in the skull, perpetual and compulsive repetition of words, of reckoning and calculating. I'm not saying that thinking is bad. Like everything else, it's useful in moderation. A good servant, but a bad master. And all so-called civilized peoples have increasingly become crazy and self-destructive because through excessive thinking they have lost touch with reality. That's to say, we confuse science with the real world. Beginning of meditation. Most of us would have rather money than tangible wealth, and a great occasion is somehow spoiled for us unless photographed. And to read about it the next day in the newspaper is oddly more fun for us than the original event. This is a disaster, for as a result of confusing the real world of nature with mere signs, we are destroying nature. We are so tied up in our minds that we've lost our senses. Time to wake up. What is reality? Obviously, no one can say because it isn't words. It isn't material, that's just an idea. Reality is